muchas gracias por venir y qué bueno que tenemos una buena convocatoria. Eh, esta noche tenemos a Martin Grossman como parte de una serie de charlas que queremos tener. Están ahorita en relación a diferentes discusiones sobre el museo. Es una discusión más amplia que no es de una única voz. Hoy vamos a oír una primera voz desde una experiencia que ha venido trabajando Martin, sobre todo en el contexto brasileño. Antes de que presente a Martin, solo para que tengan una idea de cómo estamos intentando ampliar estas preguntas sobre el museo, también vamos a tener en julio a Manuel Borja, que es director del Museo Reina Sofía, y será también una otra oportunidad para poder trabajar desde otra perspectiva preguntas que tenemos hoy en día sobre coleccionismo, memoria y qué es preservar esa memoria hoy en día. Lo hemos llamado el siglo XXI porque es el siglo en el que estamos viviendo, pero claramente los ponentes van a hablar pasado en el pasado, como muchas cosas que han ocurrido durante el siglo XX nos formas experimentales y todavía muy vitales para entender otras maneras de entender la forma en que podríamos entender el museo. Voy a introducir a Martin Grossman rápidamente. Bueno, Martin es actualmente el director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo, de la USP, un cargo que ha venido haciendo desde el 2012. Anteriormente fue el director de un centro cultural muy importante en la ciudad de Sao Paulo que se llama el Centro Cultural São Paulo, donde no solamente hay programación de artes visuales, sino también de literatura, de música, como un lugar muy vivo para las artes en la ciudad. Y Martin codirigía gran parte de la programación que ocurría en las políticas de cultura en ese centro cultural. Ha sido profesor en la universidad y creo que varias generaciones de artistas han pasado también por el posgrado en el que también enseña en la universidad, y está aquí en Costa Rica a través también de la Universidad de Costa Rica, por medio de un evento autónomo que están llevando en términos de un proyecto de estudios interdisciplinarios, y lo cogimos para que tengamos como un momento con él para poder hablar un poco de las investigaciones y la manera en que él entiende el museo en relación a la esfera pública. Una parte muy importante de Martin, y algo que los invito a que vean, es que Martin es el fundador y actual director de una plataforma muy interesante que está online, que se llama Fórum Permanente, que se pueden meter a la página. Es básicamente un website que, si ustedes piensan en el 2003, pues se funda Facebook, pero la mayoría que estamos acá tenemos Facebook únicamente hasta el 2007, 2008, y 2003 Fórum Permanente se vuelve como una especie de red social para el medio artístico brasileño, preguntándose y cuestionando muchos debates que estaban ocurriendo en las pequeñas esferas entre artistas y curadores, pero no se lograba como realmente hacer un debate en sí donde la gente se podría comunicar. Y bueno, cuando entren a lo que es hoy en día el forumpermanente.org, hay varias plataformas de comunicación y de entender muchos de los debates que ocurren en el arte brasileño actualmente. Hay videoconferencias, hay relatorios escritos que critican, reaccionando a debates que ocurrieron desde el 2000 hasta la fecha. Cuando viene, digamos, un invitado, un filósofo, digamos, cuando vino Jacques Rancière a Sao Paulo, había todo un debate, y todo eso se va como compilando también en esta plataforma. El espacio tiene un subtítulo que se llama El Museo, ¿cómo era el subtítulo?
Sí, el museo ahora, que es como se llama la charla de hoy, y nos va de nuevo, es una de las primeras charlas que queremos hacer en torno a preguntas que tenemos sobre qué es memoria, qué es coleccionismo, qué es el museo hoy en día. Gracias. Sabe mucho. Claro, perdonas por mi portuñol. Entonces, en el inicio tenemos un poco de problema, tanto yo como ustedes, entonces para nos comprender. Pues espero que por cuántas horas, Inti, cuántos minutos, cuántos tiempo tengo, Inti, para hablar. Uns 40 minutos, 50 minutos. 45. 45. Y como dice Inti en relación a mi visita aquí en San José, es muy importante agradecer antes de nada a la Universidad de Costa Rica, ¿no? Y aquí tenemos la presencia de Bella Mackenbach, los organizadores de este encuentro que tivemos la semana pasada. Y esto me posibilitó la visita a San José, a conocer Costa Rica, mas también a participar de esta programación intensa de la semana pasada para se discutir el desarrollo de un instituto de estudios avanzados en esta universidad. Entonces, hay una proximidad, me parece muy interesante, entre estos dos mundos, ¿no? De la arte contemporánea, de los espacios alternativos y un instituto de estudios avanzados ubicado no interior de uma universidade, não? Não vou falar sobre isso, mas é interessante que eu sou o primeiro diretor deste instituto em Brasil, que é de las artes, não? Há uma tradição muito forte dos institutos de estudos avançados pelas ciências duras, não? Pela física, pela matemática. O padre de todos é o Instituto de Estudos Avançados de Princeton, né? Da década de 30 do século passado. Mas na USP, como acá, é uma universidade que cobre praticamente todas as áreas, né? Então, não sei se é algo excêntrico, né? Mas é interessante ver que uma universidade como a USP também começa a ter uma mirada para as artes, para a cultura, e um instituto acá em Costa Rica seria muito interessante, e claro, uma aliança, quizá, com plataformas como Teorética, não? É muito bem-vindo. Também gostaria muito de agradecer, claro, a Inti, conhecemos há muito tempo, esta possibilidade de estar acá, e um desejo de conhecer o trabalho de Virginia Pérez Altón, não? Costa Rica está, de certa maneira, em nosso imaginário aí abaixo em Brasil, mas também está no imaginário de muita gente ao redor do mundo, porque Teorética colocou Costa Rica em uma cartografia contemporânea, pelo menos em las artes, né? E claro, queria agradecer a Gabriela Sainz-Scherbi por também possibilitar este momento. Então, não vou falar muito disso, mas é uma lástima que não consegui abrir, mas há material suficiente para termos aí um diálogo, um intercâmbio hoje, não? Ao tomar um café com Gabriela hoje, pensei um pouco dessa relação de Virginia, não? Claro que de los alicerces, ou uma das bases de nos entendermos hoje, aí pelo menos em Brasil, é um contraste, é uma relação entre generalidades que podemos denominar de modernismo e pós-modernismo. Então, é claro que se relaciona com a modernidade, mas não vamos falar de modernidade. Mas, de certa maneira, o modernismo também tem uma característica muito forte, que são as personalidades, não? Os gênios, as pessoas que fizeram as grandes revoluções do pensamento, seja na ciência, seja em las artes, não?
Entonces, en Brasil eso es muy marcante. Entonces, claro, en la arquitectura hay Niemeyer, hay otros, ¿no? En las artes, artistas como Lygia Clark, Hélio, que poderíamos considerar pós-modernistas, mas que son artistas que hacen una reflexión, una reversibilidad en conceptos que hoy sabemos de su importancia, ¿no? Para Brasil es una cosa, el modernismo se pasa en todas las instancias, y para mí el modernismo es una transferencia, una transposición de un cuerpo teórico y un cuerpo también de la práctica, ¿no? De la práctica, que se pasa para una otra situación, y ahí en ese caso periférica, de acuerdo con el eurocentrismo, ¿no? Entonces hay un desarrollo de una ciencia brasileña, de una arte brasileña, de una arquitectura brasileña, claro, relacionada a un cuerpo mayor, que es un cuerpo ainda colonial, un cuerpo que tiene ahí una estructura como centralidad, ¿no? No conozco mucho a Costa Rica, mas poderia dizer que esto es un fenómeno quizá que nos une Brasil, Chile, Colombia y Venezuela, ¿no? De una circularidad. Y en la arquitectura es muy interesante que haya la presencia, claro, el padre es Le Corbusier, ¿no? Entonces ha visitado estos países y ahí ha dejado ahí una semilla que, claro, en Brasil es lo que es, ¿no? Mas é interessante ver que, por analogia, é também possível fazê-lo com a ciência. Isso para um instituto como o Instituto de Estudos Avançados é fundamental, não? Trabalhar de uma maneira onde os conhecimentos têm uma equivalência. Então, é assim, claro que, por que falei do modernismo? Porque o modernismo tem em sua trajetória estes grandes nomes, ¿no? En la relación con las instituciones culturales, ¿no? Que son ahí, claro, la referencia central ainda es a idea de museo de arte, ¿no? Tengo desarrollado un estudio o una manera de una lógica que me ayudó mucho a comprender porque, por ejemplo, en São Paulo tenemos una bienal y la importancia de una bienal de São Paulo, ¿no? No solamente para São Paulo, mas para Brasil y para América del Sur, ¿no? Entonces, la bienal para nosotros tiene en este concepto, en esa idea de la importancia de la bienal y de la bienal como algo distinto de la Bienal de Venecia. Son tres curadorías que son fundamentales, tres momentos que son fundamentales, ¿no? Lo primero es la inauguración, es la instalación de la Bienal con Francisco Matarazzo, sobrinho, que es la fortuna en ese momento en Brasil, es nuestro Rockefeller, que ha empezado un poco antes, en 40, los finales de los 40, el Museo de Arte Moderna, y después en 51 hace la Bienal de São Paulo, ¿no? Posso mostrar acá. Entonces, una relación en el tiempo, de cierta manera, considero que estos formatos institucionales son del mismo zeitgeist, ¿no? Del mismo espíritu de tiempo, ¿no? Entonces, el MoMA, la Bienal de São Paulo, la Documenta de Kassel en Alemania, ¿no? Entonces, en Brasil, la Bienal es una centralidad, y esa centralidad se renova con el tiempo. Claro, la Bienal tiene muchas crisis,
mas sobrevive, ¿no? Entonces, los tres momentos principales de Bienal son esta acá, ¿no? el inicio, y la relación entre Cecílio Matarazzo, un gran empresario, y un curador que no se llamaba como curador, que era el director artístico, Mário Pedrosa. El segundo momento es en los 80, cuando me formé, que es 81, 83, las dos bienales de Walter Zanini, que fue también, antes de eso, el primer director del Museo de Arte Contemporánea de São Paulo, de los 63 hasta los 78. ¿Por qué? Porque con la inspiración de la Documenta y otras exposiciones y otras prácticas y conceptos de museo, cambia este formato de bienal por país, por nación, para una bienal que tiene como referencia una analogía de lenguajes. Y para tanto trabaja con parceros, ¿no? No sé cómo se dice parceros, Dígale dónde está. ¿Ah? ¿Ah? No, parceros. Parceros. Como... Entonces, más compañeros, sí, más así, una colectividad con otros curadores extranjeros y nacionales, ¿no? Para, con que viene de fuera o de dentro, hacen una orquestación, ¿no? de esta producción contemporánea, no más entonces por país, mas por lenguajes, por afinidades, ¿no? Afinitudes, por relaciones, ¿no? Por un conexionismo, ¿no? Entonces, una práctica, claro, más hipertextual, ¿no? Más do que un textual o geopolítico, como era la Bienal de Venecia y el primer momento de la Bienal de São Paulo. Ahora, muy importante entendermos que ahí también en São Paulo, aquellos que conocen de inicio, siempre fue esta idea de un espacio neutro, ¿no? Modernista. Y el predio, el edificio de la Bienal es un edificio maravilloso de Niemeyer, mas con dos ventanas inmensas, ¿no? Y una planta abierta, ¿no? En 3 pisos. Entonces, el hardware, ¿no? es un hardware modernista. No es lo mismo que la Bienal de Venecia, donde hay ainda una influencia muy fuerte de las exposiciones universales, ¿no? Te voy a decir solo que ainda es todavía, para que cambies la palabra. ¿Cómo? Cuando fala ainda, diz todavía, donde todavía. Ah, donde todavía. Sí. Okay. Ainda, para los que no están entendiendo, es ainda todavía, es todavía. Entonces, pronto, Sí. se fala ainda, entonces todavía. Todavía. Ok, gracias, Tinti. Y entonces, Venecia, y este concepto de hardware y software es importante. Entonces, para mí también fue importante que bienales que, claro, tienen importancia por ser un evento bienal, mas son ahora, ¿cuántas ediciones? No sé, no, son 30, no mínimo, ediciones de la Bienal de São Paulo. Son más softwares do que sistemas operacionales. Entonces, el sistema operacional de esta Bienal foi iniciado, fundado, desarrollado por Francisco Matarazzo e Mário Pedrosa, ¿no? Claro, con una influencia muy grande de la Bienal de Venecia. ¿Y qué hace Zanini? Cambia el sistema operacional de este hardware. Entonces, no hay más una división por segmentos, ¿no? De países, mas hay una relación entre o que se pasa en la arte contemporánea. Entonces, también hay un fuerte modo de se trabajar como en jazz, ¿no? Con improviso, ¿no? Con que tiene ahí, tú constrói una sobreposición de narrativas, ¿no? Y el tercer momento es un momento también muy importante, que es 1994 o 98, es la Bienal de Paulo Reckenhoff, que está aquí como uno de los fundadores, ¿no? Sí. Que ahora está en el Museo de Arte de Rio, y de cierta manera esa charla no es una homenaje a Paulo, mas es una
uma cumplicidade, se diz cumplicidade, não? Em relação ao que está sendo aí em Rio com o Museu de Arte. Hã? Hã? Não é, não, cumplicidade, se entende? Sim? Ok, então isso é uma cumplicidade com um modo de se operar o museu que para mim é programático, que é um novo modo de se desenvolver a política cultural de uma instituição como o museu. É muito interessante que Manolo Borja Vilela estará aqui em julho, porque aí também o Museu Reina Sofia desenvolve um projeto que também é programático, não? É um programa que estabelece uma relação crítica com a própria história e genealogia desse espaço, né? Com uma experiência que Manolo tem do MACBA, de um processo de gentrificação muito forte aí em Barcelona, não? Mas voltando então a Paulo Reckenhoff. Paulo Reckenhoff, por que é muito importante? Porque também tem a seu lado um presidente muito sensível, que é Júlio Landmann. No caso de Zanini foi Luiz Dixen Vilares, não? Que também foi um presidente muito cúmplice, não? Deste trabalho de curadoria. Isso é muito importante. E então Paulo Reckenhoff desenvolve um software, mas que praticamente para mim é um sistema operacional. É uma lógica que se baseia no conceito de antropofagia. Não? Então, é ver a arte contemporânea desde um ponto de vista contextual específico, que é Brasil, e uma lógica modernista, quase pós-modernista, que se empieza aí a desenvolver com uma modernidade que sempre foi muito crítica. A presença em Brasil, há momentos muito importantes que fazem uma diferença neste pensamento cultural, não? Então, Paulo absorve por sua investigação, que continua extremamente rica e crítica, não? Hace então essa curadoria por uma mirada antropofágica, não? Ou inspirada com um espírito antropofágico, não? E a antropofagia como esta ideia mesmo que comemos o outro, digerimos e produzimos algo distinto, não? Então esta que não é mais necessariamente uma transposição, mas já é uma renovação de modos de trabalho, não? O que eu gostaria de dizer, então, por que citei a Virgínia? Porque há essa relação entre contenido ou produção de arte contemporânea e as estruturas institucionais. Há momentos importantes que temos que ter uma consciência maior, não? Dessa relação de como, porque quando produzimos sim dentro de um sistema que é o sistema da arte e um sistema de poder, um sistema que estrutura a informação, não? Há 4 nomes que cito aqui, não? Para fazer uma referência ao trabalho de Virgínia. O primeiro é Harold Zeman. Então, Virginia traz Harold Zeman em 1990, 2000. Por que Zeman? Porque Zeman está na base de uma prática de crítica em la instituição, não? Então, Zeman faz uma passagem muito interessante de la Kunsthalle em Berna, onde trabalhou por muito tempo. Então, modos de se pensar a arte contemporânea mais alternativo, mais de contraponto, não? Para uma grande instituição, não? Que é a Documenta. Então, com sua experiência em um pequeno espaço de arte contemporânea, parte por uma experiência maior, muito maior, né? Para então ser este grande curador, que é uma referência documenta. De certa maneira, Zeman concretiza o ideal
inicial da documenta que se demorou um tempo para concretizá-lo, para amadurecer, não? Esta ideia da documenta. Então foi em 1972, se não me engano isso. O outro nome é Pontus Hultén, que sai de Suécia como diretor da Moderna Museet, então de um museu de arte moderna, para o Beaubourg, para o Centro Cultural Pompidou. Não? Por que digo isso? Porque também, como o Inti disse, fui um diretor de um centro cultural que se inspira nesta ideia de centro cultural. E centro cultural já não é um museu. E hoje, muita gente diz que opera um museu como centro cultural. Então, há uma influência muito forte da ideia de centro cultural, não? Que vem de um outro grande nome que é Malraux, André Malraux, francês, pós-guerra, que, de certa maneira, reinventa a cultura francesa e traz novos conceitos para a produção e a institucionalidade da arte e da cultura, não? Então, Pontus Hultén vai a o primeiro diretor do Beaubourg. E Virginia parte, hoje fomos ao Museu de Arte e Dibujo Contemporâneo, então inicia em um museu e vem para a teorética. Então, isso é interessante, não? Então, é uma inversão e, quizá, poderíamos dizer, por que então sai de um museu que tem uma responsabilidade de representação, não, muito forte, para um espaço alternativo. Então, estas práticas, essas experiências me interessam muito, não? E, claro, renovam, atualizam o que entendemos como museu, e um museu de arte, não? Mas agora vou fazer uso de Inti, que é um colombiano que fala português, que mora em Hong Kong e São José, porque este encontro aqui vem depois desta rica e intensa passagem por la Universidade de Costa Rica e também por a primeira vez a uma visita de 4 dias a México, não? Estava escrevendo um WhatsApp para casa e disse assim uma coisa que sintetiza essa experiência. Então, inicio uma viagem em Centroamérica por Costa Rica, que é chiquita, não? Em português seria pequeno. Então, saio de um pequenino, inicio num pequenino, vou a um grandíssimo e volto ao pequenino, né? Eu creo que se entendieron. ¿Sí? Então, com música também é muito interessante, não? Então, um piano, um pianíssimo também poderia ser assim, e um fortíssimo, não? E aí retorno para uma situação que claro, para uma pessoa que vive em São Paulo, que é uma cidade gêmea da cidade de México, não? É maravilhoso estar aqui nesta quietude, não? Então, vou passar um vídeo. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. In the middle of the road. In the middle of the road was a stone. Was a stone in the middle of the road. Was a stone.
In the middle of the road was a stone. I'll never forget that event in the life of my so tired eyes. I'll never forget that in the middle of the road was a stone. Was a stone in the middle of the road. In the middle of the road was a stone. בתוך הדרך. בתוך הדרך הייתה אבן אחת. הייתה אבן אחת בתוך הדרך. הייתה אבן אחת. לעולם לא אשכח את האירוע הזה. בעיניי היפות. לעולם לא אשכח שבאמצע הדרך הייתה אבן אחת. הייתה אבן אחת באמצע הדרך. באמצע הדרך הייתה אבן אחת. Midt på vejen. Midt på vejen lå der en sten. Der lå en sten midt på vejen. Der lå en sten. Midt på vejen lå der en sten. Jeg glemmer aldrig den hændelse, så længe mine trætte håndhænder lever. Jeg glemmer aldrig, at der lå en sten midt på vejen. Midt på vejen lå der en sten. Der lå en sten midt på vejen. Au milieu du chemin. Au milieu du chemin, j'avais une pierre. J'avais une pierre au milieu du chemin. J'avais une pierre au milieu du chemin, j'avais une pierre. Jamais je n'oublierai cet événement dans la vie de mes rétines tant fatiguées. Jamais je n'oublierai qu'au milieu du chemin, j'avais une pierre. J'avais une pierre au milieu du chemin. Au milieu du chemin, j'avais une pierre. Midden op de weg. Midden op de weg lag een steen. Lag een steen midden op de weg. Lag een steen. Midden op de weg lag een steen. Nooit zal ik die gebeurtenis vergeten in het leven van mijn zo vermoeide netvliezen. Nooit zal ik vergeten dat midden op de weg lag een steen. Lag een steen midden op de weg. Midden op de weg lag een steen. Nel mezzo del cammino. Nel mezzo del cammino c'era un sasso. C'era un sasso nel mezzo del cammino. C'era un sasso. Nel mezzo del cammino c'era un sasso. Non dimenticherò questa cosa accaduta nella vita dei miei occhi così stanchi. Non dimenticherò mai che nel mezzo del cammino c'era un sasso. C'era un sasso nel mezzo del cammino. Nel mezzo del cammino c'era un sasso. Az út közepén volt egy kő. Está bien, ¿no? No hay español, no sé dónde está el español. Mas aí, eu penso assim, que para... Não que penso, mas o museu é em português, é estorvo. Estorvo, entendem? Então que obstrui, né? Obstaculiza ou impide o logro de algo, obstáculo. Algo ou alguém que cruza, que causa insatisfação. Persona importuna. ¿No? Entonces el museo, de cierta manera, es algo importuno. ¿Y por qué? Este fue una charla que di ahora en el Colegio de México, y ahí no hay arte en el Colegio, ¿no? De México. Son centros de investigación, entonces fui invitado a dar una charla sobre arte para cientistas sociales, ¿no? Dentro del Centro de Estudios Urbanos. Empecé la charla com estas duas imagens, não? Porque, claro, trabalhei aí, minha intenção era de criar um certo compromisso, uma certa equivalência das ciências, não? Mas, basicamente, o estorvo está cá, não? Aqui com esta
Entonces está desformatado. Mas esta pieza de Richard Serre, Tilted Arc, 1981, foi removida desta plaza por una manifestación de las personas que utilizaban la plaza cotidianamente, ¿no? Diariamente. Entonces, este estorvo teve que ser removido. Entonces, una arte necesariamente no es una arte que es agradable, que es estética, que hace bien, ¿no? Entonces, en este caso, el público o la multitud se rebela contra a arte, ¿no? Y claro, para nosotros es para nosotros que trabajamos con arte es algo bastante distinto y preocupante, ¿no? Mas cuando examinamos que está um pouco corrompido aqui, mas porque citei a Paulo Rickenhoff, que é o Museu Mar de Rio de Janeiro, que vou mostrar algumas imagens deste museu, está sendo extremamente criticado por la comunidade de artistas. O sistema artistas, gestores, a arte de certa maneira aí, e principalmente em Rio, está muito crítica com o museu, o Mar. Que não é necessariamente uma arquitetura espetacular como Gehry em Bilbao, Frank Gehry, mas é assim, é até interessante porque mantiveram uma referência modernista e este espaço eclético de finales do século XIX é um espaço de exposições, ¿no? Então, para adentramos pelo e isto aqui é uma escola de la mirada, uma escola do olhar, seria uma escola da mirada, é isso? De la mirada. Então, se inicia cá abaixo e aí subimos e passamos por essa puente e visitamos, então, as exposições, são 3 pisos, não, Inti? 3 pisos de um espaço muito, em termos de proporções, é um espaço muito agradável, não? Mas por que há essa crítica? Porque é um museu como Bilbao, que é punta de lança para um processo de gentrificação. Então, esta área do Porto do Rio é uma área problemática, com um histórico muito difícil. El concepto de gentrificación se entiende acá, ¿verdad? Cuando hay cambios urbanos radicales en donde se tumban barrios locales o tradicionales por grandes proyectos urbanos. De pronto, la falta de grandes proyectos urbanos en San José no hace que haya una conciencia sobre lo que es gentrificación, pero sí, es verdad. Digamos, siempre se habla como la gran gentrificación de los años 80 en Nueva York, donde salen como todos los artistas como Gordon Mataclar, que representaba y hacía acciones en proyectos donde se estaban derrumbando básicamente arquitectura tradicional o antigua, ¿no? Y esto es un proyecto, digamos, de limpieza urbana donde está ocurriendo este museo en Río de Janeiro. Eso. Entonces, el caso de Bilbao es un caso de gentrificación, ¿no? Mas que sabemos muy bien lo que hoy este museo significa para Bilbao, ¿no? Ha colocado Bilbao en la cartografía mundial, de cierta manera, ¿no? Y el mercado o el flujo de visitantes de Bilbao en otras capitales de Europa es muy grande, ¿no? Y claro, con la Copa del Mundo ahora, en junio, y también los Juegos Olímpicos en 2016, la primera etapa de este proceso de renovación, ¿no? De actualización, de
de un emprendimiento, de una especulación inmobiliaria muy fuerte en Río, está ahí, tiene ese museo como punta de lanza, ¿no? Calatrava, que es ese no era arquitecto, es un ingeniero, ¿no? Español, hará un grande museo del futuro ahí muy cerca, ¿no? Entonces, claro, como tenemos un olhar muy crítico y claro, un crítico también muy relacionado con el capitalismo, ¿no? De contrapunto al capitalismo, esos procesos de fato merecen nuestra atención, ¿no? Mas, como disse, esse museu tem um aspecto que é muito interessante, que é o programa que agora não vou falar sobre isso, mas volto a... Também não é? Onde está? ¿Dónde está? Está abajo aquí. Es esto. Ahí, gracias. Entonces, en esta perspectiva un poco dramática, ¿no? Entre una comparación entre una obra de arte y un museo, mas está esa idea de un estorbo, algo que está no meio do caminho, não? E como analisar este meio do caminho hoje, não? E como ter isto no meio do caminho. Como o que me interessa aqui muito e ao citar Virginia, Zeman, Zanini e Purtus Hulten, né? É um pouco essa relação entre diferentes espaços que são mais espetaculares, como lá documenta espaços chiquitos, mas muito poderosos, ¿no? Que é a Kunsthalle e um espaço como este que ha hecho o que ha hecho hasta hoy, ¿no? Entonces, o que, para tanto, é importante entender isso não interessa mais. Como tinha esse sistema de museus, era mais fácil acessar esta informação. Mas, basicamente, poderíamos entender o museu de hoje, o museu de agora, como tendo como referência, claro, ao pai de todos, o padre de todos, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, que já mostrei de 1939. Então, aí se inicia uma tipologia que conhecemos bem en el sistema de la arte o en la arte moderna y contemporánea, que es ese concepto de white cube, ¿no? Entonces, el cubo blanco, que ha desarrollado una arte para un museo de cubo blanco, ¿no? Entonces, el poder del cubo blanco es muy extenso, ¿no? También entiendo que es colonial, ¿no? Porque el Museo Cubo Blanco es una extensión del Museo Iluminista, el museo que se desarrolla principalmente en Alemania e Inglaterra. Entonces, iluminista se dice ilustración, de la ilustración, sí. Enlightenment, sí. ¿no?
Entonces el modelo de la ilustración, ¿no? Que es en Berlín, por ejemplo, hay la isla de museos y un museo paradigmático es el Museo de Schinkel, el Altes Museum, que está na base de museus importantíssimos, como o museu em Stuttgart, né? o Neues Museum em Stuttgart, e hasta o The Neue Museum em Berlim, que é um projeto de Mies van der Rohe. Então, o modo de usarmos seria este sistema operacional para museus de arte se inicia aí. E o Museu de Arte Moderna de Nova York é não um rompimento, mas é uma renovação, é uma atualização deste modelo de museu europeu, não? Para um novo mundo, para um novo continente. Não? E, de certa maneira, para nós outros da década de 80, a geração da década de 80, esta ideia de museu era a ideia que prevalecia em nossos imaginários, como base. Não? Agora, há uma crítica forte a esta ideia de cubo blanco, de white cube. Um livro essencial é, claro, de O'Doherty, que habla, então, da ideologia deste espaço, da ideologia do espaço da arte. Não? Agora, que outras tipologias são necessárias para entender a situação do museu hoje? Este aqui, não? Este é o Guggenheim, é um museu que se inicia, o projeto se inicia na década de 40. Deixa eu ver. Se inicia na década de 40 e está relacionado a uma nova arte, e isso é interessante, que Kandinsky, claro, denomina isto lo espiritual em la arte, não? E Klee é aí um artista que está muito próximo disso, não? Mas o abstracionismo é algo que até hoje é algo muito importante para entendermos esta arte a partir do século passado até hoje, não? E este museu se chama inicialmente, Museu para a Arte Não Objetiva. E sua coleção, então, era uma coleção de arte abstrata. E Frank Lloyd Wright, que é invitado a ser design desse museu, hace um museu espetacular, um museu que não existia, não? Então, que tem uma organicidade e sua própria organização, não? Como uma espiral, que é uma espiral de tempo, uma espiral também de imersão na arte, não? É uma peça fundamental para não somente para a arquitetura, mas para essa ideia de como encapsular a arte, ou como proteger a arte, como expor a arte, não? Então, para uma história das exposições, este museu é um ponto central, não? Agora, também é um estorvo. Os artistas não lhe gostam disso, não? Porque é muito forte e é um museu escultórico. O próprio arquiteto se impõe diante de los artistas e se considera um arquiteto. Então, o Museu de Arte Moderna não, é um museu mais pragmático, mais construtivista, mais neutro, não? E a arquitetura também de uma outra tipologia muito importante, que se inicia com Mies van der Rohe, e tem esse museu em Berlim como ponto central, esse Neues Museum, não? Essa ideia de um museu que praticamente não interfere em nossa relação com a arte, não? Então, o Museu de Arte Moderna, o Museu de Hierro, Concreto e Vidro, que é Mies van der Rohe, este museu escultórico, né? E, claro, aí temos que falar de Brasil. Por quê?
una Esta es la pinacoteca que Lina Bobardi ha diseñado para el Museo de Arte de São Paulo, que es una colección que se construyó, el coleccionismo es un coleccionismo de posguerra, donde los precios de la arte estaban más bajos. Entonces, Brasil, las grandes fortunas ayudaron a constitución de esta colección, que va desde los clásicos hasta el impresionismo, ¿no? Entonces, lo que Lina Bobardi hace es un display, ¿no? Un modo de explorar la arte que es muy sencillo, que es un bloque de concreto que permite que una placa, ¿no?, de vidro sea colocada en ese espacio y la pintura entonces tiene como soporte un soporte transparente, ¿no? Y por detrás entonces hay toda una información que también ya remete un poco a esta idea de hipertexto, ¿no? Entonces son fotos, son otros referenciales que nosotros podemos tener para continuar en esta experiencia, en este espacio incrível, ¿no? Que no había cortinas, que se dice en español, no había cortinas, entonces eran dos espacios, dos ventanas inmensas, ¿no? Y la pinacoteca está aquí. De un lado, acá está el centro de la ciudad, una ciudad con 20 millones de personas, ¿no? El único referencial de lo que existía ahí, que es una floresta atlántica, ¿no? No es tropical, mas es una mata atlántica que decimos, está por detrás. Mas a cidade se extende por quilômetros e quilômetros, ¿no? E ela está central numa calle muito importante que se chama Avenida Paulista, ¿no? Então, a alcaldía permitiu que esse museu fosse construído aí, mas que mantivesse a vista, não, a mirada para o centro da cidade, porque aqui as senhoras da burguesia paulistana tinham su té de las 5, então era um espaço muito distinto na cidade, não? Então, o que faz Lina Bobardi? Uma ponte, não? E quase um frame, não? Um marco. Que, claro, é um marco para a cidade, mas também um marco que se transforma em uma praça pública. Aqui, todas as manifestações que tivemos agora em junho passado, este aqui é o ponto central, o ponto de convergência. Então, as pessoas vêm para cá, então, não sei aqui em São José de onde é, mas a cidade tem sua dinâmica e tem esses pontos que as pessoas consideram como sua referência central. E este em São Paulo é o ponto zero da multitud, não? Então, a esfera pública, de certa maneira, está representada por o que se chama vão livre, não sei se vão livre em espanhol, vão livre do MASP, não é? ¿De qué año es? ¿Ah? ¿De qué año es? Se empezó en la mitad de los 50 y se terminó en 63. O que aconteceu com este prédio? La oligarquia paulistana es un museo avant la lettre, ¿no? Un museo que se adelanta en el tiempo. Porque é um museu que, quando estrangeiros que têm uma experiência de museu, quando vão aí, entendem mais que nós outros, não? Del vanguardismo e da novidade, né? Novidade que se diz? Novidade desse projeto. Porque o que hace? É como a calle. Es la experiencia del flaner, que es el personaje principal de la modernidad, ¿no?
Então, o Flaner está presente em Baudelaire, em Benjamin, Walter Benjamin, e esta experiência de uma cidade que não é como São José, mas é uma cidade cosmopolita como Paris, como Nova York, como São Paulo, como Cidade de México. São cidades que são intensíssimas, não? Então, o que acontece aqui é que nós outros, como sujeitos da arte, temos mais liberdade para fazermos as conexões que nos interessam. A curadoria tradicional em museus de arte moderna, como o White Cube, a parede branca, dá esse suporte de uma narrativa, de um tempo. Não? Mas aqui o tempo se dá na relação de caminhar nesse espaço. Não? E, claro, a ventana aberta, sem cortinas, é fundamental, porque a cidade está aí presente, então o tempo da cidade está no interior do museu. Não? Então, é um espaço dialógico, um espaço que estabelece uma relação direta com a cidade. Não se isola da cidade com o Museu de Arte Moderna, ou que como o museu clássico, não? Como essa ideia de um palácio que está que se estabelece num espaço distinto, não? Quase atemporal, não? E aqui não, é uma conjunção de espaços-tempo. Então, essa é uma tipologia que é extremamente importante hoje. Não? Uma outra que devemos considerar, que já falei um pouco, que é esse espaço programático. Vou volver a isso, mas para um contraponto desta ideia de grandes museus que são também espetaculares, não? O MASP é uma escultura, né? É um marco na cidade. Não? E se distingue por sua brutalidade dos outros. Há um conjunto de rasgacielos aí, não? Agora, uma vez que estamos em la teorética, e para começar a finalizar acá, o que é muito importante é fazer um contraponto entre os grandes gestos, né, como esse, como o MASP, como o MoMA, como a Tate Modern, como o Guggenheim, como agora em Abu Dhabi está se fazendo uma isla de museus com um Guggenheim de Frank Gehry que é 2 ou 3 vezes maior que o Guggenheim de Bilbao, não? Então, esta monumentalidade do museu tem que ter um contraponto. Então, o contraponto para mim, nesta ideia de museu como estorvo, é um conceito que desenvolvi em minha tesis, meu doutorado, que é o antimuseu. Um anti que não é destrutivo, mas que é um complemento crítico a essas ideias de museus espetaculares, não? Quais são as referências que entendo que são centrais para um antimuseu nesse momento? Este é um. Is somebody who can express a personal vision of the world through stone and glass. Great architecture is poetry in 3 dimensions. A building can express longing, nostalgia, pride and sorrow, love and terror.
John Soane was born the son of a humble builder, but he became one of the most brilliant architects of the age of the Napoleonic Wars. He bought his house here in Lincoln's Inn Fields in 1791, and he worked on it all his life. This is one of the most conventional rooms, the library, dining room, and yet there is something strange. The dark walls are based on the deep red interiors of ancient Roman houses in Pompeii. As you leave the dining room, the house goes mad. It becomes a museum of the mind. So it has created a crazy labyrinth of art, architecture, and history. All his life, Soane was a passionate collector. His house became a museum, a repository for his collection, and yet the collection became somehow part of the architecture. Soane is the poet of British architects. He's a man who can make light and space and scale into a form of expression so that everything in his house means something, and not something cold or academic, but something that we feel and intuit is deeply personal to him. Soane has taken all the different traditions and styles going right back to ancient Greece and even to ancient Egypt, has synthesized them and has orchestrated them in a music of his own, which expresses his own self through the history of the classical tradition. But that clear light, which is what we associate with the classical architecture Soane practice, goes down and down and becomes darker and weaker until finally you're peering into a shadowy crypt. This Egyptian sarcophagus is the treasure of Soane's collection, and it has pride of place at the bottom of this great light-filled courtyard. What Soane really does in this house is to sculpt light. All the coloured filters and skylights and grills he uses create different optical atmospheres as you walk around. So it's almost like being inside one of those great golden light-filled paintings by his friend J.F.W. Turner. What Soane has done is to convey all the ambitions of architecture in the museum house. He creates public grandeur and intimate secrecy, and tells the story of the art of building in one building. But most of all, he expresses himself, his darkness and his light. Muy breve, ¿no? Entonces, John Soane es un contemporáneo de Schinkel en Alemania, entonces es el inicio del neoclásico en Inglaterra. Entonces él es muy conocido por ser este arquitecto oficial. Mas esta casa muestra una relación con arte y arquitectura que tiene una relación con gótico, que tiene una relación con expresionismo, que tiene una relación que para mí, até con Jackson Pollock, esta inmersión en la producción de algo. Entonces no hay una distinción entre lo que es original y lo que es de copia. O que es más importante para Soane es la experiencia de la arte y de la arquitectura. Un otro ejemplo de antimuseo es esse museu de John Soane, que foi, eu sempre em minhas charlas ou em minhas classes, faço uma comparação de Charles Willson Peale com Walt Disney, não? Então, esse espírito americano que, de certa maneira, de fazer com que as coisas cheguem ao público, não? Que o público tenha também um entretenimento. Y Peale, de cierta manera, fue el primero a desarrollar una idea no solo de entretenimiento, mas de hacer con que el museo fuese popular y que desenvolvesse técnicas de expografía
que não fossem tanto acadêmicas, mas que estabelecessem uma comunicação com um público que não tem, a princípio não tem um conhecimento de seu conteúdo, não? Então, as datas estão aí, não? 1783. Não? Um outro exemplo de antimuseu está em Edimburgo, na Escócia, que este projeto de como se chama? Que é um dos padres da sociologia moderna, não? Que é Geddes. Geddes, onde está Geddes? Aqui, está aqui. Patrick Geddes, não? Mas o conceito é muito interessante, que é um museu síntese para o público, para a população do centro da cidade, que tinha problemas, sim, de segurança, de higiene. Então, é um museu que tem esta ideia. Há uma introdução, não? É uma torre, é um observatório, um lightning house, não? Um farol, não? Aqui, então, é Europa, um andar, um piso de Europa, com informações de Europa, um piso da linguagem, um piso de Escócia, um piso da cidade, informações da cidade de Edimburgo, e mais arriba uma câmera escura, que era uma câmera obscura cinematográfica. Então, ela captava em tempo real a cidade para dentro do museu. Então, essa ideia que o museu é, ao mesmo tempo, um observatório e um farol. Né? Farol que se diz, não? Farol. E, por fim, acho que é isso, não? Claro, aí assim, esse é um caso parecido, né? Que é em Nova York. Ele é contemporâneo ao Museu de Arte Moderna de Nova York. Nunca foi realizado, mas é um rascacielos também. Mas tem esse conceito de um museu vertical. Então, a visita se inicia na planta baixa, não? E aqui, o shopping center das grandes cidades que temos em Nova York, São Paulo, está aqui, porque há praças, restaurantes, pequenos lugares muito agradáveis, não? E exposições que são introdutórias ao conteúdo que está mais arriba. Então, se tu tens interesse por um determinado assunto, tu vas subindo no museu, não? E mais interessante ainda é que o coração do museu é o museu público. E na pele do museu, na sua parte de fora, não? É o museu do especialista. Então, a coleção não está, como se diz, não é armazenada, é almacém, não? O almacém da coleção não é grupal. El depósito. ¿Ah? El depósito. El depósito. Mas o depósito, cada obra tem sua sala. Então, se tu queres ver uma obra, tu podes, então, pedir para vê-la por quanto tempo tu queres, não? Então, é uma relação direta entre o sujeito e o objeto, não? Então, isso é de los 30 do século passado. A arquitetura não é moderna, não é do modernismo, é uma arquitetura ainda do século XIX, mas tem esta ideia, o conceito me interessa muito, não? Esse conceito da verticalidade. Talvez seja isso, não? De uma certa maneira, eu não vou falar sobre o museu programático, mas seria interessante, uma vez que Manolo vem, não? O museu, esses grandes museus hoje, museus que têm, claro, outros interesses além da arte, e um interesse, claro, relacionado ao Museu de Arte de Rio,
hace parte de esta especulación inmobiliaria, donde está la TV Globo, que es la TV más influente de Brasil, la fundación, entonces, Roberto Marinho, que está por detrás de eso, las fortunas e intereses que estão na sociedade, na elite econômica brasileira, não? Mas esta crítica es desarrollada en el interior del museo. Entonces, en inglés es criticism from within. Entonces, tanto Manolo como Paulo Reckenhoff estão construindo uma crítica dentro de uma situação que não há como sair, né? De certa maneira, está aí e esse museu já se inaugurou, as autoridades investiram pesadamente neste museu, mas está em las manos de um curador, pensador, historiador, crítico com esta situação, ¿no? Entonces, un poco esa es mi contribución para hoy. Gracias. Bueno, yo te voy a hacer unas preguntas como para instigar un poco el debate y por favor los que quieran interrumpir también. Tal vez sería interesante poner la imagen de Lina Bo Bardi, porque creo que los últimos ejemplos que trajo Martín, sobre todo en relación a esta torre que tiene la cámara oscura, que es súper fascinante, porque se conecta mucho como esta idea que estabas hablando de entender de qué manera esa transparencia del gran vidrio de la arquitectura de Lina Bo Bardi es una manera de hacer entrar la ciudad hacia el museo, y la perspectiva es aún más amplia en relación a estos objetos que, por lo que vieron, están enmarcados con un marco totalmente barroco, y el orden de la pintura es o clásica o de arte moderno, pero en sí aburguesado, ¿no?, por ese gran marco que está flotando en ese espacio, y no como una hiperinformación entre todas estas vanguardias y la información que hay de la ciudad, que es muy interesante esa torre, ¿no? No tenía ni idea que existía ese museo, de también intentar capturar la ciudad a partir de del fenómeno de la cámara, y también como un programa muy complejo entre medio geológico, ¿no?, nacional, regional, ¿no?, y que es muy diferente, sin duda, tener una experiencia vertical del museo, que es lo que hace el Guggenheim en sí, ¿no?, que es un museo donde hay una línea del tiempo, ¿sí? No es esta hipertextualidad de Lina Bo Bardi, ¿no?, donde hay una sobreexposición de imágenes, como también la había en este museo, pero de una manera muy diferente, donde las pinturas se vuelven parte de diferentes capas, ¿no?, de la arquitectura de esta casa, sino que hay una narrativa casi como si uno viera una película, ¿no? Uno tiene que recorrer el museo y llega a un punto y se tiene que volver, o llega a un punto donde uno está en la mitad en el caso del Guggenheim, en donde uno puede hacer relaciones estando desde cierto punto, que me imagino no ocurren en los espacios como la torre, ¿no?, donde las asociaciones son más mentales. Tal vez sí, como que sería interesante también como a ver si nos podrías contar un poco, lo digo también porque creo que sí es bueno para hablar como de qué manera las colecciones en las historias del arte pueden migrar tanto de arquitecturas que las acoge, como también de sus dueños y de las burocracias que las produjo y las que después las tomaron de alguna manera para casi como salvarlas en la historia del arte, que no es una historia que
ocurre solamente en Brasil, sino en diferentes partes del mundo. Solo para que nos cuentes un poco, para los que no conocen, de qué manera esas colecciones que crecen en el Museo de Arte Moderno después pasan a ser parte de otro museo, y ese museo migra físicamente a otro lugar de la ciudad, ¿no? De qué manera cosas que uno cree que son tan fijas como un museo, como que son monolíticas y fijas, en sí lo que ocurrió en Brasil es que muchas de esas colecciones han migrado físicamente de institución a institución. Inti, gracias por su intervención y pregunta. Más antes de responder específicamente sobre esse processo de migração de coleções, o que quizás es importante dizer que, claro, temos proporções muito diferentes, ¿no? Entonces, a realidade em Costa Rica e a realidade em Brasília é muito distinta. Mas o que é interessante, assim, pouco minha intenção hoje foi de trabalhar estas relações proporcionais, não? De ações, de gestos que são muito significantes, não? Para São Paulo, gesto que foi fundamental é a Bienal, não é o museu. É claro que há o Museu de Lina, que é algo distinto no mundo, mas o que organiza uma estrutura mental da arte em São Paulo é a Bienal. Agora, e para mim, aqui em Costa Rica, de certa maneira, a teorética. Com proporções muito distintas, mas no mundo das ideias, né? No mundo das ideias, há uma potência de gestualidade, não? De intenção e de marco, não? E em São Paulo, os museus são quase mais como satélites, não? Da Bienal. Mas não deveria ser. Mas aí há problema com estar fora do tempo, não? Aí, o problema de Lina é que é projeto tão avançado no tempo que não houve uma capacidade de absorção deste museu, né? Por quê? Porque hoje é cubo branco. As ventanas estão todas cerradas por painéis de madeira, e que a visita a esta coleção maravilhosa que seu marido, né, Lina Pietro Maria Bardi, como curador, organizou, não? Então, penso muito nessa ideia de atrator, né, de centro energético, e a Bienal faz isso. E o museu em Brasil, porque o museu é satélite. A história dos museus de arte em Brasília são interessantes, porque o Fórum Permanente foi justamente criado para termos uma plataforma de debate sobre a crise dos museus. E que é uma crise também da Bienal, mas a Bienal sobrevive, ela é contínua. O museu, então, o Museu de Arte Moderna de Brasil, surge no mesmo momento deste museu. Este museu, na verdade, esse é o novo edifício do Museu de Arte de São Paulo. O museu foi criado nos finais dos 40, no centro da cidade. O Museu de Arte Moderna também, então, surge no final dos 40, com uma influência muito forte americana de Rockefeller. Então, Rockefeller vem a Brasil, hace uma donação de algumas obras de sua coleção, e Matarazzo, então, dá início a este colecionismo de arte moderna, que apesar da influência americana, é colecionismo de arte moderna europeia. Então, de certa maneira, os primeiros curadores são mais franceses. Francês agora que me escapa seu nome. Mas Matarazzo era um sujeito tão impulsivo, tão dinâmico,
que se enamora con la Bienal de Venecia. Entonces, tenía un museo, su plata apoyaba, patrocinaba el Museo de Arte Moderna y empieza al mismo tiempo la Bienal de São Paulo. En este sitio donde hoy está el MASP. El primer pabellón de la Bienal fue provisorio, temporario, en esta ubicación donde está el MASP, ¿no? Ahí. Y después aquí va a este parque Ibirapuera, que es un parque modernista, ¿no? Entonces, para hacer una Bienal de esta dimensión, son 30.000 metros cuadrados el edificio de la Bienal de São Paulo. Exige mucha energía, mucha plata, ¿no? Entonces, el deseo de Matarazzo es solamente seguir con la Bienal, a pesar de la Bienal estar en la estructura del museo. Y intenta entonces que la élite paulistana, élite de São Paulo, asuma el Museo de Arte Moderna. Y él entonces podría continuar a hacer la Bienal. Esta élite no quiere saber, ¿no? Entonces hasta hoy hay un problema muy serio en Brasil, que las grandes fortunas dan recursos al MoMA, a Tate, mas não dão a museus em Brasil, ¿no? Entonces, tú imaginas claro que sí, hay distinciones, mas la dueña del Itaú, del Banco Itaú, que es Milu Vilela, que claro apoya el Museo de Arte Moderna, mas da recursos de orden de $1 millón por año al Museo de Arte Moderna de Nueva York, ¿no? Que también hay que ser como un poco conscientes de cuando hablamos de una bienal en los años 50, porque no es, digamos, tanto la misma Documenta como la bienal de los 50 está muy cercana a la operación del museo, de lo que hoy en día o desde los 90 están, o de la manera que están operando las bienales de los 90, porque si ustedes ven, digamos, las primeras bienales de Sao Paulo o las Documentas, la idea era traer obras de arte moderno, ¿no? Y además la Documenta ocurriría dentro del museo, ¿no? Entonces hay bienales de Sao Paulo donde por lo menos se muestra, digamos, el Guernica de Picasso, ¿no? Entonces hay como una idea de que la bienal es un museo por una gran parte de su vida, ¿no? No, eso es verdad, la Bienal ocupa ese espacio de ser un museo de arte moderna también en su inicio, ¿no? Mas para terminar un poco así, ahí Cicillo, como era muy determinado, hace eso, como tanto la alcaldía como el Estado de São Paulo no asume el museo y la oligarquía menos ainda, hace una donación de toda la colección del Museo de Arte Moderna, más la colección, su propia colección, y la colección de su mujer en este momento, que era Yolanda de Penteado, hasta para la Universidad de São Paulo. Entonces, con eso a un marco que es el inicio del Museo de Arte Contemporánea, que ya fui su vicedirector, es un museo de importancia, ¿no? Mas con un histórico de crisis también, ¿no? Ahora que tiene su propio edificio, mas há 50 anos que isso não existia. E Cicillo Matarazzo, quando ha hecho la donación, una contrapartida sería que la universidad teria que construir un edificio para el museo, ¿no? Entonces la universidad solamente hace eso, y no es solamente la universidad, el Estado de São Paulo hace 50 años después, ¿no? Entonces, esta situación en São Paulo tiene la Bienal, el MASP, el MAC, y claro, después de 15 años, una parte de esta oligarquía decide reinaugurar el Museo de Arte Moderna. Entonces hoy también tenemos el Museo de Arte Moderna con una nueva colección, ¿no? Que es más contemporánea que el Museo de Arte Contemporánea. Entonces hay ahí una perversidad, una contradicción, porque hoy el Museo de Arte Moderna es el Museo de Arte Contemporánea, porque la universidad no actualizó
ou não continuou o colecionismo de Chichilo del início do Museu de Arte Moderna, assim vai, não? No sé si le quieran hacer preguntas a Martín o comentarios a algo que vieron y que les haya interesado y quisieran saber algo más. Por allá, a ver, hay dos. En el momento en el que la obra del museo, por ejemplo, en ese museo donde la ciudad es importante integrarla al museo, pero no se toma en cuenta el daño climático que le ocasionan los paneles de vidrio a las obras de arte, o sea, ¿en qué momento el museo es más importante, el edificio, y tratar de tomar ese contexto como de traer la ciudad al deterioro de las obras que está exponiendo? Porque el museo, si se ve, es como una caja de vidrio. Entonces, ¿en qué momento es que el arquitecto deja las necesidades específicas de las obras de arte y del cuidado, siguiendo un mensaje de ver la ciudad, de traer el museo como algo nuevo, pero la obra se queda como de lado? O sea, ¿en qué momento se da ese quiebre de...? Bueno, aí como um estorvo, não? Quando pensar o museu como estorvo, é importante como uma prática de gestão cultural, não? Então, sua pergunta é interessante, mas também me deixa aqui numa situação complicada, não? Porque como diretor de instituição que já fui, não? Então, vice-diretor do Museu de Arte Contemporânea e também diretor-geral do Centro Cultural São Paulo, que tem coleções, não? E que está ubicado neste edifício aqui. É uma nave, não? É um navio. São quase 50 mil metros quadrados de edifícios. São gigantescos, não? Como fazê-lo? Quer dizer, a relação entre não é somente o vanguardismo, mas porque a arte tem um dado muito importante que é a crítica do mundo, não é um espaço de liberdade. Então, a arte não é somente um patrimônio. A arte tem como uma de suas responsabilidades nos colocar em uma experiência de transformação. Não é somente de educação ou de formação. Então, a instituição em si mesma é um paradoxo. Para mim, para desenvolver a tese de doutorado, eu usei esta relação entre paradigma e paradoxo. Então, o museu que quer inovar, o espaço da arte que quer inovar, é um espaço que entra inevitavelmente em uma situação de paradigma-paradoxo. Então, claro, num formalismo institucional, numa relação direta com a conservação, os painéis de vidro não deveriam existir. Então, o museu é quase uma caja forte, não? Um espaço onde tenho muitos amigos, como trabalho com a cultura, tenho amigas que trabalham que são conservadoras, não? Restauradoras e conservadoras de arte. Para elas, enfim, as obras de arte estariam numa caja forte, ponto. Porque é para a sobrevida, não é? O público não interessa. Mas para a gestão cultural, este paradoxo necessita existir. Então, e para uma arquiteta revolucionária como Lina Bobardi, que de fato desenvolveu um museu para São Paulo, um museu para uma cidade que não é Paris, que não é Nova York, que não é, enfim, não é um grande centro do norte, mas é um grande centro do sul. É uma cidade distinta, não é também a cidade de México, não? Então, a princípio, eu entendo que a mesma capacidade de criatividade que Lina
tenía con su idea de museo, que esos arquitectos también tienen una fantástica idea, es que podemos, hay tecnología para desarrollar una cortina, ¿no? Modos de hacer con que la luz no incida directamente, ¿no? En este momento sí, aquí no hay, mas un poco después compro estas venecianas, ¿no? ¿Cómo se llama? Estas persianas internas, ¿no? Persianas mecánicas para bajar el índice de luminosidad, ¿no? Entonces, hay cómo hacerlo, ¿no? Mas o que me deja muy inquieto y revoltado, de cierta manera, es que colocaron paneles, ¿no? Entonces, la idea de un nuevo modo de fruición de la arte es completamente corrompido, ¿no? Entonces, la práctica en museos es un proceso de negociación, ¿no? Entonces, si tú quieres ser muy formalista, muy conservador, ahí tú haces ahí ese corte y piensa en la continuidad, en la sobrevida del patrimonio, ¿no? Mas si tú, en su ecuación, tú consideras que la arte es pública, que el patrimonio es público, ¿no? que el museo es un espacio, una interfaz, entonces ahí hay necesariamente que haber una negociación entre los diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, no hay un momento en la historia que eso acontece. Eso está en la vida, en la trayectoria de la institución, ¿no? Entonces, hay momentos que instituciones son más conservadoras, después más arrojadas, ¿qué se dice? No, arrojada, que es más dinámica. Arriesgada, sim. Arrojado é um sujeito que é um sujeito dinâmico, corajoso, né? Então, la coragem, a ousadia. Ousadia, sim. Tem que existir. Então, mas eu acho que eu vou falar em português. Como você perguntou em português, eu vou falar em português. A minha contribuição aqui é na defesa do museu como um espaço público, não é? E como como há uma contribuição dessa parte do mundo em relação a uma renovação de pensamento de museu. E se faz, assim como a arte, não é? Através do seu uso, né? da participação. Então, eu entendo, então talvez eu vou ficar preocupado, porque eu acho que a minha mensagem não ficou clara. Minha mensagem não está muito clara. Que o projeto da Lina Bobardi é um museu, né, extremamente aberto, público, permeável, né? Como dizer, permeável, poroso, né? Paulo Reckenhoff usa muito esse conceito de um museu poroso, ¿no? Entonces, que la ciudad también transforma un modo como el museo es gestado, ¿no? Creo que queda como un poco extraño la idea de que se está algo que es una obra, si la arquitectura a una cuestión de que ya se produjo el arte y se tiene que guardar y eso se quiere hacer público, en vez de que las dos cosas, me parece que es lo que sería estar buscando, trabajen juntas en un museo que sí sea público y el arte se ejecuta al mismo tiempo, pero que el museo no se convierta en el estorbo de lo que hablabas, porque siento que sí, el gran problema de acá es que se quiere preservar algo en una cosa que no quiere preservarlo, básicamente. Y creo que es casi una pelea entre las dos cosas cuando
si se busca más bien que sea muchísimo más público o muchísimo más intensa esa relación y que no se provoque un estorbo, no debería más bien buscarse la manera en que ya la arquitectura no venga después del arte, sino que la arquitectura tal vez juegue con el arte para que le dé chance al arte de existir dentro del mismo museo. Entonces, este museo es interesante que Lina, hay, claro, la planta, el piso superior, que es la pinacoteca, que aquí conseguimos ver la transparencia, ¿no? Y acá son las oficinas por la parte de fuera, de una galería tradicional, ¿no? Entonces, y más abajo son espacios también de exposición, ¿no? Entonces, hay esa posibilidad de tener un museo, ese espacio, ese museo es un museo flexible, ¿no? De que hay una movilidad. Esse exemplo que eu apontei com Stein, né? Clarence Stein, em Nova York, é interessante porque tu tens um museu público e um museu para especialistas no mesmo edifício, ¿no? Então, tem a quietude que o especialista procura em sua investigação, ¿no? Ou a relação frente a frente com um objeto da cultura material, mas também possibilita esta outra experiência, ¿no? A Tate, para mim, é um exemplo interessante também, ¿no? O Museu d'Orsay, em Paris, ¿no? Que tu tens uma plaza, e se tu queres, tu te quedas na experiência da arquitetura, ¿no? E se tu queres adentrar e ter uma experiência com os distintos momentos da arte deste momento, ou desta parte da história, tu adentras em las salas, ¿no? Então, a Tate é mais ou menos o mesmo conceito. O powerhouse, ¿no? Site specific, e depois uma arte em pisos, ¿no? Tal vez un proyecto que es controversial y yo creo que es para otra charla, es un tipo de museo al aire libre que se llama Inotim, en relación a lo que estás diciendo, que es un proyecto donde hay un gran lote de terreno que es privado y su dueño colecciona en su mayoría instalaciones de gran formato, y las instalaciones las presenta en pabellones que son comisionados a arquitectos específicamente para presentar esa instalación. Entonces, la experiencia del museo es una especie como de jardín tropical, donde los pabellones están desplazados en distancias de medio kilómetro más o menos, o a veces un poco menos, pero el espacio arquitectónico donde está, es decir, el dispositivo museológico, ha sido pensado específicamente para exponer la obra que uno va a ver ahí. Entonces, yo creo que ese sería como el ejemplo como más radical de entender en qué momento se piensa literalmente ese dispositivo espacial para tener una experiencia con una obra específica, ¿no? La gran pregunta es como, ¿qué va a pasar con este lugar 50 años después? ¿Sí? Que de pronto va a pasar lo mismo que esa escultura de Richard Serra que nos mostraba Martin, que va a haber un momento donde se va a ver como que todo el conjunto parece una gran escultura pública, ¿sí? O no, bueno, no sabemos, porque es un fenómeno realmente muy reciente. Entonces, digamos, esa arquitectura que está ahí, hay una instalación de Doris Salcedo únicamente. En otra arquitectura hay una instalación de Matthew Barney, ¿no? En una arquitectura hay una instalación de Sildo Meireles, ¿no? Entonces, es un poco como también una fantasía entre naturaleza y cultura, ¿no? Porque la experiencia primero que todo es de una floresta tropical y hay pabellones que están esparcidos en este espacio, ¿no? Luego que es controversial porque, bueno, hasta el Fórum Permanente tiene una discusión que levantó hace 2 años en relación a sobre qué es lo privado y qué es lo público, porque es una iniciativa que viene de un coleccionista básicamente,
pero que ofrece un servicio cívico, porque hay muchas visitas y sobre todo de escuelas públicas, y es un lugar bastante excéntrico para encontrar arte contemporáneo. Y hay una demanda pública, ¿sí? Digamos, hay masas, ¿sí? Hay un servicio y por lo tanto llegó un momento donde la misma ciudad o el gobierno decidió apoyarlo financieramente. Entonces había como un debate en torno como a la ética, si esos dineros públicos se estaban usando para adquisiciones de la colección privada o si eran realmente unos dineros públicos para generar un proyecto educativo que sin duda lo tiene. Yo tengo mis... ¿Conoces a Ilse Hombroich? No, ¿qué es esto? Ilse Hombroich es el padre o la madre de Inhotim. Inhotim está ahora muy falado tanto en Brasil como en el mundo de la arte, mas la referencia para Inhotim es Ilse Hombroich, que es un museo entre Colonia y Düsseldorf, y de un coleccionador de arte, y que es un especulador inmobiliario, ha hecho su fortuna con la especulación inmobiliaria, y con un artista que ahora no me lembro el nombre, el artista hace los pabellones. Y tiene una colección increíble de arte moderna y arte de Oriente, ¿no? Entonces tú caminas por el día entero en este parque y vas encontrando con estos pabellones donde está la colección sin seguridad, sin ar condicionado. Entonces ahí no hay estas ideas que la arte tiene que estar en un lugar extremadamente protegido, ¿no? Entonces un poco la filosofía zen budista ahí es importante, porque hay un cierto desprendimiento del propio acto de coleccionar, ¿no? Parece también tienen como una obra como religiosa, como en las pagodas budistas, que están esparcidas en un lote y la gente, en el peregrinaje budista, van como de pabellón en pabellón a ver diferentes tipos de Buda, diferentes tipos de arte. Entonces es bastante ritualístico, la verdad, esta nueva experiencia de entender cómo confrontarse con arte a partir de este desplazamiento físico, ¿no? Entre tener una experiencia y una modificación total de arquitectura, espacio y tiempo en un espacio geográfico específico, ¿no? Este puede ser un futuro. Me parece muy interesante que hablas sobre todo del concepto de negociación, ¿verdad? Negociación. Es clave en cualquier museo, ¿verdad? Ya sea de historia natural, de arte, de historia, de arqueología. Tiene sus características esa negociación entre conservadores, curadores, museógrafos, educadores. Un problema de los museos es que las colecciones se vuelven a veces muy dictatoriales, entonces cuesta mucho zafarse de esa dictadura de las colecciones, pero uno de los procesos más delicados y a veces que olvidan los museos es ese diálogo con el público, ¿verdad? Porque el diálogo lo hacemos primero con las colecciones y después el público tiene que acomodarse a esa colección, ¿verdad? Entonces, yo diría que ese es uno de los puntos más delicados siempre, el diálogo con el público y cómo somos humildes los que trabajamos en un museo para escuchar y proponer. Bom, não é uma pergunta, né? Não é uma pergunta, né? Mas um comentário. Vou te dizer uma experiência das mais interessantes que tive no Centro Cultural. O Centro Cultural também tem uma concepção de praça, mas é uma mistura, é uma mescla de praça com um espaço de passagem. Então, se examina um pouco como uma estação de trem, de ferrocarril, não?
hasta es no un lugar, ¿no? En la concepción de la antropología contemporánea. Mas na verdade, mais do que um lugar, é um lugar distinto, um site específico. E a Associação de Amigos de Museus tinha, quando estava aí como diretor, como presidente, um psicanalista, Leon Nozick. E Leon Nozick, a observar a dinâmica deste espaço, ha hecho uma relação com um programa de humor da televisão que se chamava, ou se llama, é um programa que existe há mais de 20 anos. La plaza es nuestra. E na verdade é uma coisa, uma situação muito simples, não? Há um banco de praça, né? Como se chama? Um banco? Uma banca de praça, praça pública, e este âncora, não? Esse que era o padre, depois foi seu filho, que assumiu o puesto del psicólogo, que escuta esses personagens, cada um mais excêntrico que outro, não? Então, é um programa de humor, então, há de todo, não? Então, com Leon Nozick, era presidente neste momento da Associação de Psicanálise de Brasil, e começamos um programa de escuta. Então, as pessoas, não era terapia, era assim, não é sofá, como é isso aqui, não? Como se chama? Uma silha, duas silhas com uma mesa, não? E as pessoas por meia hora poderiam falar com um psicanalista. E para os psicanalistas foi uma experiência extremamente rica, porque não havia as paredes, não? Era no espaço público la sesión. Entonces, mas ahí el problema mejor no fue con la institución. Los curadores no aceptaban eso como cultura. Decían que no era parte de la institución. Mas el problema mejor fue con la Asociación de Psicanálisis, que prohibió. Yo quiero hacer un último comentario. Yo sé que se quieren ir, pero un poco relacionándolo al público y a tu comentario ahora, y también para ser un poco críticos en relación a ese museo que estorba. Cuando tú hablabas de las manifestaciones que han ocurrido en Brasil y que el MASPI, la parte baja, se ha convertido como en un punto de encuentro, no solamente en estas manifestaciones, sino que en sí es como una plaza pública política donde movimientos sociales siempre lo toman como su punto de, no sé, como su punto de manifestación, ¿no? Como desde la parada gay o algún partido político, siempre es esa plaza, ¿no? No recuerdo bien el texto y se los debo, pero hay un pasaje en algún texto de Hannah Arendt que habla en relación de por qué las manifestaciones y los movimientos sociales ocurren al frente de los museos. Y estoy parafraseando, pero es una relación en que ocurre justamente en aquellas instituciones que han creado las divisiones sociales. Entonces es un poco como desmitificando el romanticismo que queremos en relación a lo que puede ser ese lugar público del museo, pero evidentemente históricamente ha sido la institución que simbólicamente ha construido las divisiones sociales, ¿no? Les debo, lo voy a buscar exactamente qué es, pero Hannah Arendt tiene un ensayo muy interesante en relación habla sobre todo de diferentes movimientos sociales que ocurrieron en Londres al frente de la National Gallery y por qué ese es el lugar de las divisiones sociales de la sociedad. Pero en Sao Paulo es muy interesante que en el mismo proyecto de Lina, ella entiende que el museo se va a convertir en ese lugar público, ¿no? Entonces está levantado, entonces el pueblo está literalmente debajo, no solamente al frente, sino que está rodeando como la institución, ¿sí? Y es transparente y bueno, tiene como una conciencia de que entre, que
que lo infiltre o que sea poroso, como habías dicho ahora. ¿Sí? Bueno, yo creo que es por ahí. Okay. Só quería decir que la referencia del poema es de Carlos Drummond de Andrade, que es el de la piedra. De la piedra. Bueno, muchas gracias, Martín.